AB1. Oferecimento. Colégio Interativo. Juntos pelo Saber. Ouro Verde. Café pra vida inteira. WS Distribuidora. Seu melhor parceiro. Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma semana com muita informação, claro, aqui no seu AB1 que está chegando agora nessa segunda-feira, dia 18 de agosto. São 11 horas e 49 minutos, pessoal. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Agora a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru, hein? Olha, para essa segunda-feira a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens, podendo variar para períodos de céu nublado. A noite deve ser de muitas nuvens. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18. E aqui no AB1 a gente vai mostrar um caso que foi registrado em Santa Cruz do Capibaribe nesse fim de semana, hein? Olha só essa história. Um homem foi baleado dentro de casa depois de reclamar de uma discussão que estava acontecendo na rua dele. A gente tem as imagens aqui, ó. Você vai ver que dois homens aparecem junto a uma moto. Tá vendo ali na parte mais alta do seu vídeo? Nesse momento, pelos relatos que a gente recebeu, eles estariam discutindo. Aí o homem estava dentro de casa, teria ido reclamar dessa discussão. Foi aí que um dos homens envolvidos na suposta discussão atirou na vítima que estava dentro de casa. Tá vendo só? O pessoal subiu na calçada para atirar, ó. Um absurdo, violência total. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para você. E hoje nós também vamos falar sobre a morte de 3 pessoas, entre elas um policial militar. Isso aconteceu na região metropolitana do Recife. 3 homens morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas. Tudo isso aconteceu ontem em Camaragibe. Foi durante um tiroteio, pessoal. O policial militar, Sanderson Rodrigues da Silva, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e nós vamos trazer todos os detalhes também. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes para a gente saber quais são os assuntos do G1 Caruaru e Região. E teve acidente grave aqui no interior. Infelizmente, uma mulher morreu. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Infelizmente tivemos sim mais um registro de acidente de trânsito com vítima fatal aqui no interior do estado, Almir. Nesse caso, aconteceu no município de Dormentes, na noite de ontem, e envolveu uma ambulância do município de Dormentes e também uma caminhonete. A vítima, que não resistiu aos ferimentos, foi identificada como Marineide da Silva Nunes, de 45 anos. Ela estava acompanhando o irmão que estava sendo socorrido dentro dessa ambulância quando esse acidente aconteceu. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Ok, Fábio, ok. E os problemas, as broncas da comunidade também estão aqui no seu AB1. Aí a gente recebeu um chamado dos moradores do Cidade Jardim aqui em Caruaru. E aí Priscila Martins pegou o carro Link para saber o que é que está acontecendo. Não é no Parque da Cidade. Vamos dar uma olhada? Bom dia, Priscila. Olá, Almi, bom dia para você, os telespectadores. Nós estamos chegando aqui para constatar de perto mais um problema da comunidade, né, que é a falta de pavimentação, de calçamento. Nós estamos aqui no bairro Parque da Cidade. Bom, diversão nenhuma por aqui, porque olha só, gente, não tem calçamento. Não tem saneamento. Eu já conversei com algumas pessoas antes de chegar aqui por telefone que me falaram que também não chega correspondência, não passa ônibus. Quer dizer, a gente vai chegar em uma rua para mostrar a situação, mas como você pode ver nas imagens, ó, o problema está no bairro inteiro. Olha só como é difícil passar por essas ruas aqui sem pavimentação, sem calçamento. A gente percebe que de fato tem lixo, tem esgoto estourado e é uma situação complexa para quem vive aqui, porque a gente está visitando agora, mas e quem lidar com essa situação diariamente? É um problema, né? Poder conviver quando está chovendo é muita lama. A gente recebeu imagens de épocas de chuva, né? Quando está chovendo, a situação aqui fica de fato inabitável. As pessoas não conseguem nem sair de casa da quantidade de lama
que fica alojada na porta da casa das pessoas. Como você pode ver, ó, é todo o bairro, Almir, todo o bairro que está assim. E a gente está chegando aqui agora nesta rua para conversar. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. É isso, Priscila. Daqui a pouquinho, direto do Parque da Cidade. Agora a gente vai ver como é que está o clima no Agreste Meridional. Em Garanhuns, por exemplo, o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens nesse momento. À noite o céu deve ficar nublado lá na Cidade das Flores. Nesse instante, os termômetros marcam por lá 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 17. Então, Leonardo Costa, Gessé Acioli e Joel Almeida também estão com a gente ao vivo. Leonardo vai trazer oportunidades de estágio em Garanhuns. Olha aí, coisa boa. Bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, início da semana. Eu estou aqui na agência do CIE de Garanhuns, que conta com 15 oportunidades de estágio aí para os estudantes, não só de Garanhuns, mas de toda a região. Daqui a pouco eu volto para conversar com o analista comercial aqui da unidade, porque hoje é dia do estagiário. Ele vai falar um pouquinho das vagas e a importância do estágio para a vida profissional dos jovens. Almir. Exatamente, Léo, exatamente. Então, nesse sentido, o Gessé vai trazer orientações muito importantes para a gente saber quais são os deveres e os direitos durante esse momento tão importante que é o momento do estágio. Né, Gessé? Bom dia. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo e também os estagiários, né, que estão iniciando a fase na vida, né, do mercado de trabalho. A gente vai trazer explicações, quais as diferenças do regime de contratação entre a contratação de um profissional, né, já formado para aqueles que estão estagiando. A gente vai trazer quais são as diferenças, quais são os direitos, os deveres. Existem várias regras relacionadas aos estagiários que são diferentes do trabalhador comum. A gente vai trazer daqui a pouquinho todas essas informações com a ajuda de um especialista aqui no AB1. Olha aí, coisa boa também. Joel vai trazer as oportunidades no mercado de trabalho no AB Emprego e vai falar sobre um assunto que também é muito importante, a segurança do trabalho para evitar acidentes. Joel, bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, as agências do trabalho já divulgaram as vagas de hoje, são mais de 400 vagas só para essa segunda-feira. A gente vai trazer todas elas daqui a pouquinho. Na volta eu também retorno acompanhado de um advogado especialista em direito do trabalho que vai falar sobre segurança do trabalho, vai falar sobre acidente do trabalho, o que caracteriza um acidente do trabalho e o que diferencia ele de um acidente de qualquer natureza. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esses assuntos. Almir. Muito bem, Joel, Gessé, Leonardo, todo mundo junto e ao vivo nesse AB1, hein? Agora a gente vai para o intervalo e em instantes a gente vai falar sobre uma operação realizada aqui em Pernambuco no combate a fraudes no pagamento do antigo DPVAT, atual SPVAT. Uma quadrilha, pessoal, foi identificada pela polícia, uma fraude milionária. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, ó. Faltam 4 minutos, agora faltam 3 minutos para o meio-dia. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 11 horas e 58 minutos. Vamos saber o que é notícia no G1 Caruaru e região de hoje. E tem registro da violência aqui no interior de Pernambuco, não é isso? Fábio Gomes, uma boa tarde para você, Fábio. É isso mesmo, Almir. Infelizmente, teve registro de violência sim, dessa vez no município de Santa Cruz de Capibaribe, porque a gente recebeu vídeos de câmeras de segurança do bairro Santo Agostinho que mostram o momento em que 2 homens chegam nessa rua de moto e eles começam uma discussão. É possível a gente ver no canto superior direito da tela que marca 2 horas da madrugada do último sábado, horário que as pessoas costumam estar dormindo geralmente, e foi justamente nesse momento em que um dos moradores ele acabou acordando, ouvindo essa discussão e foi reclamar com essas pessoas. E aí um desses homens, esse que está utilizando, né, um casaco, uma camisa escura, ele se aproxima da residência desse morador e efetua pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Um desses disparos acabou atingindo a região do maxilar dessa vítima. Nós entramos em
contato com os hospitais do município de Santa Cruz do Capibaribe e a UPA do município informou que essa vítima ela deu entrada com um ferimento no maxilar e possivelmente um projétil alojado na região abdominal. Essa vítima ela precisou ser socorrida para o Hospital da Restauração e agora há pouco nós recebemos a confirmação do Hospital da Restauração que esse homem que não teve o nome divulgado, ele felizmente teve alta e voltou para sua residência. A Polícia Civil informou que segue investigando esse caso e que ele foi registrado como tentativa de homicídio, Almir. Fábio, a gente torce pela pronta recuperação dele, né, da vítima dessa agressão à bala em Santa Cruz do Capibaribe. A gente vendo aí as imagens, pedi para o pessoal colocar novamente, está aí na tela para você conferir. Tem esse detalhe que o Fábio trouxe, madrugada, né, pouco mais de 2 da manhã. A gente sabe que qualquer barulho na rua pela madrugada, todo mundo ouve, né, por conta do silêncio natural da noite e da madrugada. E aí tem esse detalhe, né, de alguém que foi reclamar do barulho, dessa discussão. E daí fica também o alerta devido a esse nível de violência que a gente tem visto sempre, não é, pessoal? A qualquer hora do dia ou da noite. Num caso como esse, o ideal é chamar a polícia, é telefonar para a polícia e informar que tem alguma coisa errada acontecendo no meio da rua, para evitar uma surpresa desagradável dessa, né? Tá lá, ó, a pessoa sobe a calçada e aponta a arma para dentro da casa da pessoa que supostamente reclamou dessa discussão. Tá demais a violência, né? E a gente não pode brincar e não pode achar que nunca pode acontecer com a gente. É muito importante isso. A gente percebeu movimentação estranha, liga para a polícia para evitar um contratempo desse tamanho. Mas a gente reforça aqui a torcida para que a vítima desse disparo, não é, fique aí bem, se recupere bem e que continue tocando sua vida com dignidade. E que a polícia vá em busca, então, desses criminosos também, porque essas imagens ajudam nesse processo investigativo, não é? Estou vendo que aqui no G1 tem essa informação desse acidente grave que aconteceu e que, infelizmente, deixou uma mulher morta, hein, Fábio? Exatamente, Almir. Esse outro caso foi registrado aqui no interior de Pernambuco, na região do Sertão, no município de Dormentes. Esse caso ele aconteceu ontem à noite. Essa vítima ela estava dentro de uma ambulância que estava socorrendo o irmão dela. De acordo com as apurações dos nossos correspondentes do G1 Petrolina, a vítima ela foi identificada por Marineide da Silva Nunes, de 45 anos, e ela estava dentro da ambulância no momento em que houve esse acidente envolvendo tanto a ambulância quanto também uma caminhonete. A gente recebeu essas imagens que chamam muita atenção, né? O veículo acabou, né, capotou na rodovia e as causas desse acidente estão sendo apurados pela Polícia Civil. Essa vítima ela não resistiu, infelizmente veio a óbito. O paciente que estava sendo socorrido foi identificado por José da Silva Nunes e ele e o motorista da ambulância tiveram ferimentos leves. A Polícia Civil segue acompanhando esse caso, investigando, e daqui a pouquinho também o pessoal pode conferir todos os detalhes acessando a nossa matéria aqui no G1, Almir. Ok, Fábio, a gente lamenta e registra também os nossos sentimentos, né, para a vítima de mais um acidente nas estradas aqui de Pernambuco. E estou vendo também que no G1 tem uma informação relacionada a uma outra notícia que você trouxe para a gente na semana passada. Fábio, você falou infelizmente a respeito daquele empresário lá de Taquaritinga do Norte que foi morto durante uma tentativa de assalto. E no G1 tem informações de que esses mesmos assaltantes teriam trocado tiros com a polícia após aquele crime. É isso, Fábio? Exatamente, Almir. A gente seguiu acompanhando esse caso e acompanhando as investigações da Polícia Civil e nós também obtivemos imagens, né, de uma propriedade rural próxima ao galpão onde esse crime aconteceu e é possível a gente ver que esse trio de assaltantes, né, esses suspeitos, eles durante a fuga, aliás, eles acabaram encontrando com a viatura da Polícia Militar e houve uma troca de tiros. A gente acompanha nesse momento as imagens, o trio no canto superior da tela corre para uma área de mata e logo em seguida é possível a gente ver uma viatura da Polícia Militar se aproximando, né, com sua sirene ligada, e foi nesse momento em que houve essa troca de tiros. De acordo com o delegado responsável pelo caso, ele trouxe alguns detalhes a respeito desse crime e ele informou que o José Marcílio Bezerra, de 34 anos, né, o empresário que infelizmente veio a óbito, ele estava no galpão e a esposa dele também estava. A gente teve acesso também a outras câmeras de segurança que mostram o momento em que ele é abordado e durante aquele processo ele tentou defender a esposa e foi quando ele acabou sendo atingido e não resistiu. Essa história completa pode ser conferida no G1, a gente também segue acompanhando. Até a última atualização da nossa reportagem, esse trio não foi localizado e a polícia informou que segue investigando o caso também, Almir. Perfeitamente, Fábio. Está aí mais um caso para a gente seguir acompanhando por meio das apurações do G1, da nossa redação como um todo. Muito obrigado e até daqui a pouco com outras notícias. Fábio Gomes. Até já, Almir. Até já.
Meio-dia, 4 minutos, pessoal. E uma investigação da Polícia Civil desmontou um esquema de fraudes no pagamento do antigo seguro DPVAT, que agora se chama SPVAT, aquele valor que é pago a vítimas de acidentes de trânsito. É o seguinte, essa operação cumpriu 19 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão em 13 municípios pernambucanos. Além de Santos, em São Paulo, e Cabedelo, na Paraíba. Foram presos um policial civil que trabalhava na delegacia de Glória do Goitá, na Zona da Mata, além de médicos, um político pernambucano que não teve o nome revelado e outras pessoas que participavam do esquema, entre elas servidores públicos. Esse golpe, pessoal, começava na delegacia com o policial apontado como responsável pela fraude dos boletins de ocorrência dos supostos acidentes de trânsito. Os outros envolvidos participavam das etapas seguintes até o pagamento do benefício. A investigação foi iniciada em 2021 após uma denúncia anônima. E a delegada que investigou esse caso explicou como funcionava esse esquema criminoso. Vamos ver? Pegava o boletim de ocorrência, fraudava as informações do boletim de ocorrência, fraudava laudos, relatórios fisioterapêuticos, relatórios médicos de perícias médicas e dava entrada nesse processo para receber essas indenizações. Que a gente observou não só a quantidade muito grande, muito superior a todo o estado de Pernambuco, registrado na delegacia de Glória do Goitá, pelo mesmo policial, inclusive a locais muito distantes, acidentes com mais de 200 quilômetros de distância, fazendo boletins na mesma unidade. As empresas envolvidas, elas passavam pelo processo de intermediários, porque elas que manipulavam todo o processo para dar entrada no seguro DPVAT. Então, elas articulavam os processos com os médicos, com os fisioterapeutas e montavam todo esse processo, pegavam procuração com os beneficiários para poder dar entrada nesse processo. E o que eles faziam para poder burlar todo esse processo? Eles colocavam no pedido do DPVAT o contato da empresa para que exatamente a seguradora, que é responsável pelo pagamento, não pudesse entrar em contato com o beneficiário. A gente estimou, na época que a gente começou a apurar as investigações, que mais de 2 milhões, só de um médico, a gente verificou que foram pedidos. E a gente pediu de bloqueio uma média de quase 1 milhão. Já pensou? Uma fraude realmente milionária, hein? Agora é meio-dia, 7 minutos. Vamos aos problemas de comunidade agora. Nosso carro-link está chegando ao loteamento Parque da Cidade, aqui em Caruaru, para atender a um chamado dos moradores pelo nosso WhatsApp. Por lá, o problema é falta de calçamento e falta de saneamento. Priscila Martins foi acompanhar tudo de perto. Vamos ver? Nós estamos chegando aqui agora na rua Francisco Bandeira, né? Esse bairro é conhecido como o Parque da Cidade. A rua é nessa situação, não só essa rua, né? Várias ruas aqui pelo bairro está desta situação, né? Esburacada, e já tem ali alguns moradores esperando para falar com a gente. Nós vamos descer e conversar com eles para saber como é conviver numa situação dessa, esquecida pelo poder público, né? Numa situação sem calçamento e que parece ter outros problemas aqui. Então vamos descer. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Vamos conversar aqui com você. Como é seu nome? Maria José. Oi, Maria, me diz o seguinte, Maria. Como é conviver diante dessa rua? A gente percebeu que não é só essa rua. Várias ruas aqui desse bairro conhecido como Parque da Cidade, né? Está assim, sem calçamento, sem pavimentação. Quais são os problemas enfrentados? Os problemas são muitos, viu? Porque aqui há muitos anos que está desse jeito. Quando chove é uma agonia para a gente andar. E a máquina passou aqui há poucos dias, mas ficou pior do que era. Tem saneamento básico? Não, tem não. Aqui a gente é com fossa, saneamento básico não. Quem tem fossa, né? Quem não tem, é na rua mesmo. E aí, como é que a senhora se sente? Todos nós, né? Nós nos sentimos prejudicados com isso, né? Que viver dentro do esgoto, né? Porque aqui muita gente vive dentro do esgoto. Não tem saneamento, nós vivemos aqui num bairro praticamente isolado. E quando chove aqui, a lama dá no meio da perna. E o povo aqui no sufoco para poder se locomover até lá na pista. Nós recebemos algumas imagens, né, em períodos em que a lama realmente é
bastante lama, né? A lama realmente chega a ocupar a porta das casas das pessoas. Como é o nome da senhora? Você chegou aqui agora, tudo bom? Como é seu nome? Tudo bem, Cíntia. Ô Cíntia, como é que você enxerga essa situação aqui? É uma situação que já vem há muitos anos, esse loteamento aqui já é bem antigo. E como você vê, não tem infraestrutura nenhuma, não tem saneamento, não tem calçamento. E na época de chuva fica bem pior. Realmente. O pessoal aqui, ó, não tem saneamento básico, não tem calçamento, não tem direito de pegar um ônibus porque o ônibus não passa por aqui. São muitos problemas que a gente espera que pelo menos alguns deles sejam resolvidos. E principalmente essa do calçamento, que é muito difícil viver aqui, né? É muito difícil, viu? A gente tem de ir para a pista para pegar carro. É muito ruim. Então tá aí, esse é o problema apresentado hoje aqui com essa comunidade e a gente espera, viu, Almir, que tenha soluções e que as pessoas aqui sejam tratadas com mais dignidade, porque é um direito delas, é direito ao saneamento, direito à pavimentação e tudo isso está sendo negado para as pessoas que moram aqui e são muitas pessoas que moram aqui, precisam ser respeitadas. Almir. Priscila, é uma dureza viver numa situação como essa, não é, pessoal? E há tanto tempo, como a gente ouviu aí nos relatos, não é uma situação nova. As pessoas estão sofrendo há muito tempo. E, claro, a gente foi em busca das respostas para os moradores, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Aí eles disseram que uma equipe de projetos vai aí ao local para fazer o levantamento dessas demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações, assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Quando a gente vê na nota essa fala, não é? Um cronograma futuro de ações, a gente naturalmente fica esperando uma data para se ter como referência. Essa data não veio na nota. E quando fala sobre recursos financeiros que devam estar disponíveis, a gente está falando sobre dinheiro, né? Dinheiro nos cofres para que o serviço seja implementado. Então a gente vai ficar aqui na esperança de que essas equipes compareçam a esse local para ver esse cenário tão triste, tão ruim para todas essas pessoas que moram aí há tanto tempo e convivem com esses problemas. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui no seu AB1. Momento WhatsApp agora, pessoal. No último dia 12 de agosto, a gente mostrou um vídeo que o Marco César mandou para a gente. Você lembra? Na ocasião, ele estava reclamando de um vazamento de água limpa no Cidade Jardim. Esse vazamento aí, ó. Então, será que esse problema foi resolvido ou não, hein? É o que a gente vai ver agora. Boa tarde. Olha, obra do conserto do vazamento foi feita, né? Falta fazer agora o conserto do calçamento. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Ô Marcos, que coisa boa, né não? Fim do vazamento por aí, mais um problema resolvido. É bom quando a gente vê aí um problema assim, ó, que chega ao fim e tem o carimbo na tela. Claro, como a gente está vendo aí, só falta o conserto direitinho do calçamento, né? Aí da pavimentação para ficar tudo 100%. A gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que a reposição do calçamento da Avenida Gonçalo Nunes está agendada para a próxima sexta-feira agora. Então, Marcos, vamos aguardar, não é? Bom saber que o vazamento acabou, agora é só esperar esse conserto aí do calçamento. E não esquece não, o nosso WhatsApp está à sua disposição para a gente receber a sua denúncia, a sua reclamação. Mande para o 99198-8212 que a gente está aqui esperando. E amanhã é dia do Minha Comunidade. Vamos retomar a cobrança sobre a finalização das obras da APE 104 aqui em Caruaru. Vamos relembrar? APE 104, um trecho de menos de 4 quilômetros que liga a BR-104 à BR-232. Uma obra prometida pelo governo do estado, iniciada em abril de 2024, ela segue se arrastando. O tempo passou e nada. Agora o quadro Minha Comunidade volta ao local para ver o quanto os serviços avançaram e seguir cobrando a conclusão desta obra. Muito bem, agora meio-dia, 14 minutos, AB Emprego no ar nessa segunda-feira. E aí a gente vai ficar sabendo quais são as oportunidades de trabalho que estão disponíveis para a gente começar muito bem essa semana. Joel Almeida está chegando ao vivo e tem todas as informações, essas boas notícias, né não, Joel? Boa tarde para você. Boas notícias, segundou e já com um sorriso no rosto, porque a segunda
é sinônimo de recomeço, né, Almir? Tem muita gente fora do mercado de trabalho, tem muita gente querendo um emprego e a gente vai falar sobre isso. Boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Olha só, as agências do trabalho aqui do estado já divulgaram as vagas para hoje, são mais de 400 vagas em todo o estado. Aqui na região são mais de 75, claro que a gente separou algumas e você acompanha agora. Vamos ver. Caruaru, uma vaga para artífice de manutenção, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 15 para auxiliar de linha de produção, uma vaga para auxiliar de manutenção predial, uma para auxiliar de pessoal, uma vaga para auxiliar mecânico de refrigeração, 4 vagas para cozinheiro geral, uma vaga para encarregado de estoque, 2 vagas para instalador de painéis, 2 para montador de vidros, 4 vagas para motorista de ônibus urbano, 2 vagas para operador de empilhadeira, 1 para saladeiro, uma vaga para técnico de edificações, uma vaga para técnico em nutrição e dietética, 2 vagas para vendedor interno, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, 2 vagas para repositor de mercadorias. Em Garanhuns, 5 vagas para auxiliar de logística, 4 vagas para consultor de vendas, 2 para eletricista, uma vaga para eletricista de instalações, 3 para montador, 5 vagas para motorista de caminhão, uma vaga para pedreiro, 1 para soldador, uma vaga para vendedor interno, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, 4 vagas para auxiliar de logística. Todas essas vagas disponíveis são aqui, a gente mostrou também outros municípios, mas aqui em Caruaru ainda há 5 vagas para agente de microcrédito e 1 vaga para contador, além do salário com diversos benefícios. A Agência do Trabalho aqui de Caruaru tem 2 endereços, um aqui onde a gente fala nesse momento, na rua Floriano Peixoto, número 142 no centro da cidade, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Tem outra agência que fica dentro do Expresso Cidadão, lá no Caruaru Shopping, no subsolo. Também é preciso acessar essas 2 agências com a documentação pessoal, de fácil acesso, você é atendido rapidamente. Claro que se você também se interessou por essas vagas, não pode sair de casa porque tem custo com transporte, pode acessar também através do cedep.pe.gov.br ou daqui a pouco no Globoplay estarão todas disponíveis no AB1. Almir. Boa, Joel, boa. Então a gente aproveita para falar mais sobre o mercado de trabalho também, agora focando na segurança do trabalho, né? Tudo para evitar acidentes. Nesse sentido, claro, os trabalhadores também têm direitos que precisam ser respeitados, né, Joel? Exatamente. E quando a gente fala de acidente de trabalho, o trabalhador, nesse caso, tem ainda mais direitos do que um acidente que ele sofre em casa e precisa ficar afastado aí por um bom período pelo auxílio-doença. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a advogada especialista no assunto, a advogada Carla Macedo, que está aqui com a gente. Carla, boa tarde para você. Primeiro, explicar para o pessoal o que é que diferencia um acidente de trabalho de um acidente de qualquer natureza. Boa tarde, Almir. A diferença principal é que o acidente de trabalho, ele sofre em função do trabalho. Ou ele está indo ou voltando para o trabalho, ou foi por causa do trabalho ou de consequências dele. Um acidente de qualquer natureza, ele sofre em casa, ele sofre jogando, ele sofre no lazer. Certo. Então, se ele estiver no percurso, não começou ainda essa jornada, não bateu ponto, é caracterizado como um acidente de trabalho. É sim, é um acidente de percurso, ele é um acidente de trabalho, é o caminho de ida ou de volta para a residência, no caminho habitual dele, entre a casa e o trabalho. Não pode sair desse percurso, casa-trabalho. Foi resolver uma coisa no shopping, no centro da cidade, já descaracteriza. Exatamente, já vira um acidente de qualquer natureza. E aí ele vai receber um auxílio-doença B31, um auxílio comum, por incapacidade e não dá estabilidade. Agora, falando de estabilidade, para a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, tem uma estabilidade depois que retorna ao trabalho? Acidente de trabalho, acidente de percurso, doença profissional ou doença do trabalho, a empresa tem que gerar uma CAT para esse empregado. Essa CAT, no INSS, vai gerar um auxílio-doença
ou um auxílio incapacidade, que é o nome atual, B91, o que dá uma estabilidade de 12 meses e uma obrigação da empresa de pagar o FGTS desse empregado durante todo o período da licença dele. Você falou aí de CAT. CAT é Comunicado de Acidente de Trabalho, que é uma cartazinha, né? Um documento bem bonitinho que a empresa precisa fazer para o INSS. Se não fez, o trabalhador pode exigir esse documento? É obrigatório a CAT. Essa CAT, em caso de acidente, tem até 2 dias úteis. Em caso de morte, tem que ser imediata. A empresa tem que fazer. Se a empresa não fizer, se recusar ou perder o prazo, o próprio empregado pode fazer, o Ministério do Trabalho pode fazer, o médico que o atendeu pode fazer ou o sindicato. Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente entende como um acidente, como a gente está falando até agora. Mas há também quem adoeça por diversas coisas relacionadas ao trabalho. Quais são essas situações? Nós temos a doença profissional e nós temos a doença do trabalho. A doença profissional é, por exemplo, um digitador. Então, de tanto ele digitar, ele desenvolve ler. De tanto um músico ouvir a própria bateria, enquanto ele toca, ele desenvolve um problema de audição. Isso é uma doença profissional. A doença do trabalho, você termina tendo ela por causa de um fator do trabalho. Exemplo, eu sou faxineira, eu varro o chão, mas eu trabalho do lado de um gerador muito barulhento o dia inteiro, então eu desenvolvo surdez. Então, essa é uma doença não profissional, é uma doença do trabalho, mas todos se enquadram como um acidente de trabalho. A gente pode perceber também que muita gente fala agora, é um debate muito gigante sobre doenças relacionadas à mente, né, ao psicológico. Existe também alguma doença, como depressão, ansiedade, que foi comprovada ali, que estava trabalhando, teve essa doença, é considerada como acidente de trabalho? É sim, entra como uma doença do trabalho. Ela também é passível de gerar CAT, porque as pressões psicológicas, os horários, as metas inatingíveis. Então, hoje, elas já são sinalizadas como uma doença profissional ou uma doença do trabalho, dependendo do perfil. Inclusive, nós temos a síndrome de burnout, que ela é desenvolvida justamente por isso. Então, essas incapacidades ou problemas momentâneos de caráter psicológico, eles também entram. Muito obrigado pelas informações. Carla Macedo conversou com a gente, advogada trabalhista, sobre este assunto muito importante, acidente de trabalho. E aí, se você sofrer esse acidente de trabalho, ficou doente por causa do trabalho, exija o CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho, o RH vai dar a você, e aí você vai ser diferenciado ali no INSS, inclusive com esses outros benefícios. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações, são sempre tão válidas essas orientações, não é, pessoal? Existem as obrigações para o empregador, para o empregado também, e é sempre bom a gente trazer essas discussões aqui com orientações no AB1, no nosso quadro do AB Emprego. Muito obrigado, viu, Joel? Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia do Estagiário, que é comemorado hoje. Vamos mostrar a importância do estágio e também os direitos e deveres nessa fase importante de preparação profissional. Aí ainda no AB Esporte, vamos ver como foi o jogo do Central contra a equipe do Maranhão, hein? Os donos da casa venceram o jogo de ida por 2-1. E a gente volta já, porque essa decisão ainda não terminou. 12h, 22 minutos. A gente volta já. AB1 de volta para você, 12h, 24 minutos, e olha essa história. 3 homens morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas ontem depois de um tiroteio em Camaragibe, região metropolitana do Recife. Entre os mortos está um policial militar. As imagens mostram o momento em que uma mulher ferida é socorrida pelos policiais militares em uma viatura. De acordo com a Prefeitura de Camaragibe, as vítimas baleadas foram levadas para hospitais no Recife. A Polícia Militar disse que 2 mortes aconteceram no local do tiroteio. Os nomes dessas vítimas ainda não foram divulgados. Já o policial militar chamava-se Sanderson Rodrigues da Silva. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Nós não recebemos informações sobre o estado de saúde dos feridos. Esse caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. E tem outras reclamações da comunidade para a gente seguir com esse AB1, hein? E dessa vez em Garanhuns. Seguinte, moradores do bairro Boa Vista estão sofrendo muito com a falta de estrutura. Falta muita coisa por lá. Veja na reportagem de Leonardo Costa. Para sair de casa, na rua Jocerval Vicente da Silva, Dona Maria Valéria nunca sabe o que vai encontrar. Poeira ou lama. O sonho é pisar no asfalto. Falta muita coisa. O principal é o asfalto,
né, que já tem uma promessa de mais de 10 anos e quando chove vira um caos, né, cheio de buraco. A máquina não passa e quando passa só no meio, o mato nas laterais fica. Já teve casos de aparecer escorpião e até cobra dentro de casa por causa dos matos. E não tem rede de esgoto, iluminação é um poste para iluminar a rua toda, é uma rua bem larga, bem grande. E o asfalto já tem mais de 10 anos, só eu moro há 6 anos aqui. E já entrou 3 prefeitos e saiu já os 3 prefeitos e dizem que vai ter, já tem um projeto, que já tem o papel assinado, que já está tudo certo, mas só fica na promessa, né? Na prática mesmo a gente não vê nada e passa ano, entra ano e está sempre na mesma coisa. Na Rua da Restauração Pernambucana, que liga com a Jocerval Vicente da Silva, a situação não é diferente. O asfalto parou na metade do caminho e o que segue em frente são buracos e o esgoto correndo a céu aberto. A verba veio para fazer de cima a baixo. E essa verba, alguém tomou conta dela, né? Que isso aí todo mundo sabe. Era para passar um esgoto aqui, até hoje nós esperamos esse esgoto. Nós ficamos sofrendo aqui, de dia à noite, no inverno, muriçoca, ninguém se fala. Eu acho que para nós como é que diz? É uma falta de consideração, né? Nós vem passando aqui. Quantas pessoas tem aqui morando? Tem no mínimo 60 moradores, né? Precisa disso aqui. De respeito, né? De respeito, de qualidade. Gente que está há 35 anos. Com a clínica de reabilitação funcionando na Rua Jocerval Vicente da Silva e muitas crianças circulando pelas ruas, a preocupação agora é com a saúde de todo mundo. Isso tudo causa problemas de saúde, alergias, além de trazer mosquitos, entre outras coisas. Fora o dano que é causado aos veículos, tudo isso atrapalha muito o nosso dia a dia. Você lava um carro, já está muito sujo, tem que levar mais na revisão por causa desses buracos. E é triste a situação que está aqui de abandono nessa rua. Segundo os moradores, os serviços de pavimentação e drenagem dessas ruas foram prometidos há quase 10 anos. Mas até agora, eles não viram nem o início das intervenções, nem uma resposta concreta do poder público. Enquanto isso, a comunidade segue convivendo com buracos, poeira, lama e esgoto. E espera que o poder público finalmente cumpra o que prometeu. Falta atenção do poder público e não é de hoje, né? E é isso, né? A situação é essa e a gente já fez tudo que podia fazer, a gente já foi atrás, a gente já pediu ajuda para vereador, a gente já fez tudo. E até agora, nada, né? Nada. Ninguém atende a gente, ninguém dá uma opinião, uma resposta, ninguém... A gente está aqui abandonado, né? Se tem alguma melhoria, é porque nós, moradores, a gente faz uma dedetização dentro de casa, né, para evitar bicho entrando, a gente dá uma carpinada na frente de casa para dar uma melhoria, porque da parte deles não tem. O pessoal está visivelmente preocupado, com toda razão, todo mundo chateado, porque a situação está complicada mesmo, não é, pessoal? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Garanhuns, que enviou uma nota. Aí a nota diz que as ruas mencionadas nessa reportagem foram contempladas com obra de pavimentação formalizadas junto à Codevasf desde 24 de janeiro de 2024. Aí a Prefeitura disse ainda que essas obras não são executadas diretamente pela Prefeitura e que a licitação e execução estão sob responsabilidade da Codevasf. Algumas frentes de pavimentação, segundo a Prefeitura, chegaram a ser iniciadas em diferentes bairros, mas foram interrompidas pela empresa responsável em razão da suspensão dos repasses por parte do governo federal. Aí a Prefeitura informou ainda que vem articulando, junto ao superintendente da Codevasf, para que os trabalhos sejam retomados o mais rápido possível e que o município segue acompanhando de perto todo o processo e cobrando essa agilidade. Aí a nossa produção entrou em contato recente com a Codevasf e foi informado que os serviços deverão ser retomados em setembro, hein? A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos disse que vai enviar uma equipe ainda essa semana para solucionar de forma temporária esses problemas e diminuir esses transtornos.
a gente vai ficar acompanhando também, torcendo para que isso seja feito, para pelo menos minimizar tanto sofrimento, não é? A gente vai seguir acompanhando essa situação lá de Garanhuns também. E vamos seguindo com o seu AB1. Então, hoje é celebrado o Dia do Estagiário, hein? E como a gente sabe, essa fase de preparação profissional é uma oportunidade para aplicar no ambiente de trabalho o conhecimento que o estudante aprende lá na sala de aula. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Gessé Acioli. Oi, Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, hoje é dia do estagiário, daquele profissional importante que agrega muito dentro do ambiente de trabalho e existem várias áreas que ele pode estar atuando, está aprendendo, como você bem falou, na universidade, no curso que ele estiver se preparando e automaticamente transferindo esse conhecimento junto aos profissionais que já estão nessa empresa. Então a gente vai acompanhar um pouquinho, através de reportagem, como é esse dia a dia do estagiário e a importância dele para as empresas, como a gente conversou com várias pessoas que estão nessa fase da vida profissional. Vamos conferir. Estagiar faz parte do processo da vida profissional de muita gente. É a porta de entrada para o mercado de trabalho e faz parte de uma dinâmica importante até para o crescimento dentro do ambiente corporativo. Com um estágio, muitas pessoas conseguem até a efetivação no primeiro emprego. Bono é um exemplo prático. Ele viu ainda na época de estudante de comunicação a oportunidade de iniciar a vida profissional. Em meados de 2023, eu vi ali no anúncio das redes sociais do Armazém da Criatividade esse processo de seleção para ocupar a vaga de estagiário do setor de comunicação. Então eu entrei no processo, enviei meu currículo, fiz o meu processo de entrevista, inclusive com Pamela, até que recebi a devolutiva positiva de que tinha passado e que, enfim, tinha sido selecionado para a vaga de estagiário. Então tudo se deu início a partir desse processo de seleção. Bono conta que através da oportunidade conseguiu desenvolver competências que lhe garantiram contribuir em várias áreas dentro do trabalho. Logo no início, as minhas atribuições, elas eram muito mais voltadas para esse contato e comunicação interna, tanto da equipe quanto da instituição e os seus clientes. E quando eu digo clientes, são as pessoas que estavam ali no nosso coworking empresarial, visitas escolares, visitas institucionais, então eu estava sempre fazendo esse contato e essa comunicação da instituição com os seus clientes. Depois eu fui ganhando certas responsabilidades e comecei a também escrever textos para newsletter, fazer releases para contato com a imprensa. Também fiquei responsável por construir roteiros de gravação de vídeo, roteiros para gravação de podcast, do nosso podcast interno. Então, comecei a fazer todo esse processo também de construção de material e conteúdo para a empresa. No trabalho de Bono, a gestora Pamela Dias destaca que a presença de estagiários ajuda nas atividades diárias e cria uma relação de ganhos tanto para as empresas quanto para os jovens profissionais. Essa fase do estágio é uma fase super importante, tanto para o estagiário quanto para a empresa, porque a gente tem a oportunidade de formar um profissional e trazer para ele experiências diversas que vão auxiliar nessa jornada e que a gente também retorna isso para o ecossistema, para o Agreste de Pernambuco. Então, dentro da nossa história do Porto Digital aqui em Caruaru, a gente tem um histórico de estagiários que foram efetivados. O Bono é mais um exemplo dessa efetivação. A gente já teve o Lucas também, que já passou por isso, o Júlio, e hoje a gente tem o Miguel como nosso estagiário, e Bono, esse estagiário que passou 2 anos com a gente e depois desse processo do estágio de 2 anos ele foi efetivado como nosso assistente. Essa abertura de oportunidades realizada pelas empresas, a exemplo do Porto Digital, fortalece a possibilidade destes novos profissionais serem entregues ao mercado dotados de muitas competências. A empresa tem um papel fundamental durante esse processo do estágio, que é possibilitar que o estagiário e estudante consiga exercer bem essas duas atividades. Então, permitir flexibilizar que ele consiga ter o máximo de experiências e vivências acadêmicas desse período, da formação, e também permitir durante o estágio que ele vivencie diversas atividades que possam, inclusive, dar para ele direcionamento de que atividade, de que especialidade ele quer seguir na carreira. O mercado de estágios no Brasil tem demonstrado um crescimento. São cerca de 37% de alta nas contratações somente em 2024. Quando comparado aos números e expectativas para 2025, esse número deve crescer 4,5%, chegando a mais de 1 milhão de contratações.
Nessa outra empresa, a área de tecnologia da informação conta com 2 estagiários. Eles trabalham na geração de relatórios, na criação de sistemas e aplicativos, e aí sendo acompanhados pelos desenvolvedores mais antigos da casa para dar esse apoio no seu desenvolvimento. Para Luciano, que coordena o setor, a contribuição dos novos profissionais tem garantido uma troca de experiências importante para o andamento dos trabalhos. Além deles virem para cá para aprender e aí trazer os conceitos que eles têm na faculdade ou em algum curso, para aqui comparar com a prática. E aí ver realmente o que é colocado no mercado de trabalho e é exigido deles, eles também trazem as novidades que eles estão aprendendo agora na faculdade e ajudam também o pessoal que já passou por esse processo, mas hoje está apenas no mercado de trabalho. Então é uma troca de informações e ganho dos dois lados. Jean, que fez migração de área recentemente ainda na faculdade, confessa que já tem se adaptado bem ao novo ambiente de trabalho. A experiência do estágio é muito importante, né? Que aí eu vejo como é, na prática, o conhecimento que eu aprendo na faculdade. A coordenadora de operações do Instituto Evaldo Lodi, especializado em encaminhamento de estágios, orienta os futuros candidatos e fala da importância dos estagiários para as empresas. Para o profissional, o caminho mais assertivo para ele ser colocado nesse posto de trabalho é ele investir continuamente em aprendizado, em capacitação, em experiências e capacitação essa que vai contribuir para o seu desenvolvimento das competências alinhada às necessidades do mercado. E é por meio disso que o Instituto Evaldo Lodi, que é um agente de integração de estágio, ele entra fazendo esse match, fazendo essa interação acontecer de forma muito produtiva. Como exemplo de quem conseguiu ser efetivado após o estágio bem-sucedido, Bono elenca alguns pontos que fizeram a diferença na sua relação trabalhista. Tenha comprometimento, responsabilidade com as suas atribuições e com o seu trabalho, enfim, entregue as suas responsabilidades sempre no prazo, tenha uma boa relação com toda a sua equipe de trabalho, então seja cordial, respeitoso com todas as pessoas que estão ali trabalhando junto com você, afinal de contas está todo mundo, enfim, tentando alcançar o mesmo objetivo. Então é sempre importante também manter essa boa relação no ambiente de trabalho. Então acho que essas são as principais dicas que eu deixo para todo mundo. Pois é, tá aí a importância do estagiário no ambiente de trabalho, mas a gente tem que entender também que existem deveres e direitos dessas pessoas, né, que estão estagiando, porque faz uma diferença muito grande no contrato de trabalho. Eu estou aqui com o advogado Rafael Vicente, que vai conversar conosco agora exatamente sobre essas diferenças. Rafael, tem uma diferença do trabalhador comum, daquele contrato comum, né, da carteira assinada, com o estagiário. São contratos de trabalho, mas existem algumas diferenças. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, tirar essas dúvidas iniciais de quem vai estagiar. Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, é importante observar o que a lei diz, a Lei 11.788 de 2008. Ela é bastante clara ao distinguir quando é que é uma relação de emprego, quando é que é uma relação de estágio. Essa relação de estágio ela deve ser permeada por 3 figuras. A figura do estagiário, do aluno, a figura da entidade que concede o estágio e também a figura da instituição de ensino. Então eles devem firmar um termo de compromisso de estágio. Isso é um documento que estabelece as regras da utilização desse estágio e que lá vai deixar claro que aquilo não possui um vínculo de emprego. Então o estagiário ele não se pauta, ele não se rege pelas regras da CLT, e sim por esses regramentos próprios. A gente sabe também que existem ali um cumprimento de carga horária que deve ser respeitado tanto pelo trabalhador quanto pelo estagiário e também valores a receber de acordo com o estágio. Exatamente. Na realidade nós temos 2 tipos de estágio, sabe, Gessé? O estágio obrigatório é aquele estágio que é vinculado à instituição de ensino, que ele faz parte da grade curricular do aluno. Esse estágio ele não obrigatoriamente precisa ser remunerado. Já o estágio não obrigatório ou estágio facultativo, ele é regulado também pela instituição, porém ele tem que haver uma remuneração, uma bolsa auxílio para esse estagiário e também ele vai ter direito a receber um auxílio transporte. Então essas regras precisam estar bastante claras, da mesma forma que o cumprimento de carga horária. O estagiário ele pode trabalhar no máximo 6 horas por dia e 30 horas semanais. Ultrapassando isso, corre um sério risco de haver um descumprimento daquelas regras e um reconhecimento de um vínculo de emprego.
A gente sabe que o trabalhador comum, ele tem ali o seu direito às férias, tem o salário, 13º. No caso do estagiário remunerado, como é que funciona? Recesso. O estagiário, a partir do momento que ele faz um contrato de estágio de 1 ano, ao completar 1 ano, ele passa a ter 30 dias de recesso. É um recesso remunerado, onde ele vai poder, de preferência, com o período das aulas, né, da faculdade ou da escola que ele esteja, ele vai poder desfrutar dessa folga remunerada durante 30 dias. Falando agora sobre as questões de descumprimentos por parte do empregador. Quando o estagiário se sentir prejudicado, a quem ele deve recorrer? Você falou no início que tem uma documentação necessária para que isso se configure estágio, então é importante ficar atento a isso também. O empregador ele tem que ter bastante atenção às regras de estágio, sob pena daquela relação ser considerada uma relação de emprego e não uma relação de estágio. A instituição de ensino também tem um papel fundamental. A lei diz que a instituição de ensino precisa fiscalizar o ambiente de estágio, a acomodação desse estagiário, tem que ter toda essa observância e o empregador realmente precisa ter esses cuidados para não incorrer aí num risco de reconhecimento de vínculo de emprego e ele ter que arcar com todos os pagamentos como se o estagiário fosse efetivamente empregado da sua empresa. Rafael, de acordo com a lei trabalhista, existe algum limite de tempo que possa, por exemplo, eu estar estagiando numa empresa ou eu não posso ultrapassar aquele período, né, mensal, por exemplo, de alguns meses, de ano, por exemplo? Como é que funciona? Perfeito. O contrato de estágio ele pode ter no máximo 2 anos. Então, ultrapassado esse período, aquela relação passa de relação de estágio a uma relação de emprego, a um vínculo de emprego. Então, existe essa limitação sim de 2 anos. Aí essas são algumas observações aí feitas pelo Rafael Vicente, advogado, que nos traz informações importantes sobre a questão do estágio. Então é preciso ficar atento aos deveres, né, aos direitos que tem o estagiário. E já que hoje é dia do estagiário, a gente está trazendo toda essa pauta tão importante, desejar através dos nossos estagiários do Grupo Asa Branca um feliz dia do estagiário para todos aqueles que estão nessa fase tão importante da vida profissional, Almir. Essa fase é fundamental, né, Gessé? Valeu, muito obrigado pelas informações com todas essas orientações aí. E falando ainda sobre estágios, em Garanhuns tem vagas para quem deseja aproveitar essas oportunidades. Então quem vai contar tudo para a gente ao vivo é Leonardo Costa. Léo, conte tudo. Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 desta segunda-feira, iniciando a semana. E eu chego com muita novidade, viu? Aqui na agência do CAA em Garanhuns tem 15 oportunidades de estágio e eu vou conversar com o analista comercial aqui da unidade, que é Valdenilson Pimentel, vou chamá-lo para dizer quais são essas vagas e a importância, né, do dia do estagiário para a gente. Que vagas são essas? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje aqui na nossa unidade do CIE Garanhuns nós temos em média 15 a 16 vagas espalhadas aí para a nossa região de atendimento em todo o estado, em especial a nossa região. Então temos vagas hoje para Pesqueira, Arco Verde, Garanhuns e que estão aqui disponíveis para que vocês possam ser encaminhados para o mercado de trabalho. A gente está num dia muito importante, né? De justamente fortalecer e dizer a importância do processo do estágio. Qual a importância dele? Olha, hoje é um dia muito interessante, muito importante, porque há 43 anos atrás surge esse marco legal na lei de estágio. Então hoje nós temos a atualização da lei em 2008, então hoje nós temos 17 anos dessa lei atual vigente que proporciona esse jovem a entrada no mercado de trabalho. Então hoje jovens de ensino médio, técnico e ensino superior podem ingressar no mercado e ter essa oportunidade de praticar aquilo que estão estudando em sala de aula. A gente sabe que a agência aqui atende várias cidades da região. Como é que as pessoas, os jovens estudantes, podem ter acesso à agência e também a essas vagas? Pronto, hoje as nossas formas de encaminhamento é através do nosso site, o www.cepe.org.br, ou então você pode nos procurar aqui, você da região de Garanhuns, a nossa unidade que fica localizada dentro do Expresso Cidadão. A gente sabe também que tem muita gente com dificuldade de fazer aquele currículo. Hoje não se traz mais a agência. Mas vocês dão orientações também de como é que prepara esse currículo? Sim, é um prazer até receber. Então você estudante que tem dificuldade, que quer formalizar esse currículo, pode nos procurar aqui na nossa agência de 8 às 12, de 1 às 5, a gente está à disposição para que a gente te ajude a entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que o estágio, a gente conversava instantes antes de entrar no ar, é a porta realmente para a entrada no mercado de trabalho. Valdenilson, muito obrigado pelas informações.
Olha só, tem muita oportunidade, como eu falei, são 15 vagas, Arco Verde, 2 vagas, ensino médio técnico em administração, Pesqueira, 2 vagas, ensino médio técnico em administração, Garanhuns, 7 vagas, ensino médio técnico em administração, aí tem mais vagas para Garanhuns, viu? 2 vagas, pedagogia, 1 vaga administração e 1 vaga para RH. A agência aqui do CIE fica no Expresso Cidadão, na Avenida Lions Club, no bairro Aloísio Pinto. Abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. Ou seja, um dia completo aí para você tirar dúvida e também procurar essa oportunidade de estágio. Almir. Muito bem, Leonardo. Muito obrigado pelas informações direto de Garanhuns, hein? Parabéns a todos os estagiários aí no Agreste Meridional também. E bom trabalho para você, Léo. Agora a gente vai para o AB Esporte, hein? Porque o Central não conseguiu a vitória no primeiro jogo das oitavas de final pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mas estamos falando de uma partida de 180 minutos. Herbert Ramos está com a gente e traz os detalhes agora. Oi, Herbert. Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que acompanham o AB1. A Patativa foi superada no sábado pelo time do Maranhão, mas conseguiu um gol nos minutos finais que manteve viva a esperança do torcedor centralino. A gente vai ver os gols da partida. Primeiro gol marcado pelo Clecione aos 36 do primeiro tempo. Aí o segundo gol da partida aos 46 do primeiro tempo, marcado por Igor Nunes. Maranhão abriu 2-0 e aí no fim do segundo tempo a bola toca na mão e o Jô Santos vai bater o pênalti. O VAR entrou nesse lance, recomendou a marcação do pênalti, o Jô Santos bateu muito bem. 2-1, vitória da equipe maranhense, mas o Central muito vivo na eliminatória, vai precisar de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis e vencendo por 2 ou mais gols de diferença, se classifica. Lembrando que o jogo da volta é no Lacerdão, com presença da torcida, então o Central muito vivo e o torcedor esperançoso em uma remontada, em uma virada alvinegra nesta semana, Almir. Isso mesmo. Herbert, olhando aí esses lances dos gols, por exemplo, né, e os gols da equipe do Maranhão, a gente percebe que a origem foi a mesma, né? Pelo lado direito do ataque do Maranhão e essa bola chegando ali até as redes do Central. Esse deve ser um dos pontos de observação do professor Leandro Senna, não? Com certeza, Almir. Inclusive tem um detalhe, no jogo contra o Lagarto, o lateral esquerdo do Central, que defende aquele setor, o Eduardo, ele teve um choque forte ali. A gente não sabe até que ponto isso pode ter impactado, fisicamente falando, no rendimento desse jogador na partida contra o Maranhão. E, de fato, é um setor que o Central vai precisar colocar algumas atenções redobradas ali. O Leandro Senna certamente vai ter um trabalho especial ao longo da semana para que o Central não sofra por esse setor, visto que o Maranhão consegue fazer jogadas muito boas por ali e conseguiu os gols nessa partida de ida. Muito bem. Falando um pouquinho a respeito dos aspectos psicológicos agora, não é, para essa próxima partida. A gente começou falando sobre isso, né? São 180 minutos para ver quem é que avança, não é? Como é que deve ser trabalhada também essa questão junto ao elenco do Central, visto que a Patativa tem feito uma campanha desde o início nessa Série D do Campeonato Brasileiro muito pautada nos pés no chão, sonhando, não é? Tendo seus momentos de felicidade, mas muita consciência também para manter a consistência. Então, psicologicamente, como é que deve ser trabalhada essa questão da Patativa do Agreste, hein, Ramos? Leandro Senna e toda a comissão técnica do Central vão ter esse trabalho também de cuidar da parte mental dos atletas, da parte anímica dos atletas, porque o Central ele tinha uma invencibilidade, né? A maior invencibilidade das 4 divisões do futebol brasileiro. Agora essa invencibilidade não segue mais, né? Os 11 jogos sem perder se esvaíram, mas ainda é um time muito forte. O Central ainda está muito vivo e precisa colocar isso na cabeça do elenco, de que é possível. Esse time vem se superando aí nessa temporada, começou muito mal a temporada, mas teve uma reformulação no elenco, a chegada do técnico Leandro Senna e vem fazendo uma grande Série D. Essa derrota no jogo de ida das oitavas de final não pode apagar a grande campanha do Central, que ainda está muito vivo nessa eliminatória.
Perfeitamente, Herbert Ramos. Ainda há pouco a gente viu imagens aí ao vivo, não é? Dá para ver no centro da tela ali, ó, a Casa do Central, tá ali o Lacerdão, a gente está vendo até ali, ó, deve ter chuvinha também nesse momento, né? Porque essas imagens são ao vivo. Então fale pra gente sobre o jogo da volta. Já tem definição sobre os ingressos da partida para todo mundo ir aí, ó, para a arquibancada? Tem sim, Almir. A Patativa já divulgou os preços dos ingressos e está fazendo uma verdadeira convocação aos torcedores alvinegros para todo mundo no domingo comparecer ao Lacerdão fazer uma grande festa. Vamos conferir aqui as condições dos ingressos, né? A arquibancada, aquela na Avenida Agamenon Magalhães, R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Detalhe, até sábado, promoção de valor meia entrada. Então até sábado o torcedor vai poder comprar pelo valor menor. Setor das cadeiras, R$ 50,00. Os sócios que estiverem em dia, sem nenhuma pendência, não pagam. E a torcida do Maranhão também numa condição especial. A arquibancada R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia, né, aquele setor do tobogã destinado à torcida visitante, mas até o fim de semana começar, o Maranhão vai poder também pagar meia entrada. Então, condições muito bacanas aí divulgadas pelo Central na tentativa de convocar a torcida, principalmente a torcida da Patativa, para estar nesse jogo apoiando o time na tentativa dessa virada e classificação para as quartas de final da Série D. É isso, vai ser demais esse domingo, hein? Agora a gente dá uma pausa, sai da Série D e vai para a Série C, porque a Fênix segue no sufoco, né, Herbert? Infelizmente, é uma realidade muito complicada, a realidade do Retrô, Almir. A Fênix foi derrotada novamente na terceira divisão, desta vez para o Maringá, time do Paraná, que também está ali na parte de baixo da tabela. A gente vai conferir o gol da partida, marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Raí Natalino vai aproveitar aí a bola pingando na área, bater forte e fazer o gol ali que deu a vitória ao time do Maringá contra o Retrô. E com esse resultado, Almir, o Retrô ficou em uma situação complicadíssima, muito próximo do rebaixamento. A Fênix ocupa agora a 19ª colocação, vice-lanterna, e pode até cair para o último lugar hoje. Vamos dar uma conferida também na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, porque aqui está o Retrô, na 19ª colocação, 13 pontos. O Tombense, que é o último colocado, joga hoje contra o Caxias, que é líder. É uma situação complicada, mas se o Tombense vencer, o Retrô cai para último lugar. Situação muito delicada, matematicamente ainda existe uma possibilidade do Retrô escapar, até porque o Anápolis perdeu para o Náutico, o Botafogo também não vem bem, mas o Retrô caminha para um rebaixamento. Infelizmente, uma equipe pernambucana subiu recentemente da Série D para a Série C, pode acabar retornando à 4ª divisão. E a gente vai seguir acompanhando toda a trajetória do Retrô na Série C e, claro, do Central na Série D e atualizando tudo lá no GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Ramos, valeu. Muito obrigado pelas informações que abrem essa semana no AB Esporte, né? Até amanhã. E vamos para o intervalo agora. No próximo bloco tem cultura popular aqui no AB1. Olha que coisa boa. A gente vai mostrar que o boi tira-teima agora é patrimônio vivo de Pernambuco. Olha que maravilha. É daqui a pouquinho, hein? 12h, 54 minutos. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 56 minutos, e a gente volta a conversar com o Fábio Gomes, porque tem outros destaques do G1 Caruaru e região. Fábio. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você mais uma vez. E outro destaque que a gente traz aqui no G1 é a respeito do Bolsa Família, que inicia o pagamento hoje para as pessoas, né, com o final do NIS1. A gente tem disponível aqui na nossa matéria do G1 o calendário completo desse mês. Hoje começam a receber o pessoal que tem o final NIS1. Amanhã, dia 19, terça-feira, começam a receber a população que tem o final do NIS2. E o final NIS3 vai acontecer na quarta-feira, dia 20, e assim sucessivamente. A gente também traz aqui na nossa matéria que, de acordo com o governo
Federal, a previsão de pagamento para os próximos meses é entre os dias 17 e 30 de setembro e 20 e 31 de outubro. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir esse calendário completo e também outras informações a respeito do Bolsa Família. Além disso, Almir, além dessa matéria sobre serviço, a gente tem também uma matéria especial aqui no G1 que é falando justamente sobre turismo aqui no interior de Pernambuco. A gente fala a respeito de uma rixa que tem, na verdade, entre o município do Agreste e do Sertão, que é a respeito para saber qual é o pico mais alto aqui do interior de Pernambuco. O Pico da Boa Vista, por exemplo, na Serra do Ponto, lá em Brejo da Madre de Deus, é o ponto mais alto de Pernambuco, com 1.191 metros de altitude, segundo o levantamento realizado pelo IBGE. E esse é um dos principais pontos de ecoturismo aqui no estado e atrai diversos pessoas e turistas que têm interesse em conhecer. Além disso, a gente traz também aqui um outro ponto que fica a 1.185 metros de altitude, segundo o IBGE, que é o Pico do Papagaio, lá em Triunfo, no Sertão. A trilha até o topo ela tem uma duração de 30 a 40 minutos, é muito bonita. A gente tem também aqui na nossa reportagem especial do G1 vídeos e imagens que chamam muita atenção pela beleza natural e também outras informações para os interessados em fazer turismo e conhecer um pouquinho mais aqui do interior do estado, Almir. Quanta beleza, hein, Fábio? Muito obrigado pelos destaques de hoje. Abraços para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Boa tarde para você, em especial boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu! E olha que notícia boa, pessoal. O boi tira-teima, que foi criado em 1922 aqui em Caruaru, foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco. O reconhecimento é da Secretaria Estadual de Cultura e da Fundarp. Olha só. O colorido das fantasias, o ritmo da percussão e a força da tradição. Assim é o Boi Tira-Teima, grupo de Bumba Meu Boi criado em 1922 e se tornou símbolo da cultura popular caruaruense. A história começou com o mestre Gessino, pai de seu Roberto, que perpetua este legado de mais de 100 anos. O Boi Tira-Teima é como um grande paizão da cultura popular de Caruaru e dos outros grupos de Bumba Meu Boi, e ele é contemplado com isso. Eu também, enquanto pai e avô que sou, fiquei muito contente e alegre porque tudo vem na hora certa, determinada por Deus, né? Em outubro, o Boi Tira-Teima completa 103 anos de trajetória e ganhou um novo reconhecimento. O Folguedo foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco no 20º concurso promovido pela Secretaria Estadual de Cultura e pela Fundarp. Ser patrimônio vivo é reconhecimento de tudo que nós já plantamos. Isso é a colheita de um roçado que nossos antepassados começaram a fazer, preparar a terra e hoje estamos colhendo. Eu costumo dizer sempre que tudo que nós colhemos hoje enquanto cultura popular não é um feito nosso de agora, não são méritos nossos, são méritos de um Vitalino, são méritos de um Odócio, são méritos de um Asmiro Pascoal, de uma Luísa Maciel, de um mestre Gessino, de uma Lindaura, que tanto fizeram, plantaram e deixaram a sementinha ali germinando. E hoje a gente chega para estar coletando isso. Da mesma forma que tudo que a gente planta hoje, naturalmente, nossos seguidores vão colher no futuro. Então, isso é o reconhecimento, na verdade, de tudo que eles plantaram nesse universo da cultura. Este título coloca o grupo entre os 115 patrimônios vivos do estado, ao lado de mestres, mestras e manifestações de diferentes regiões de Pernambuco. Mas o boi vai além dos cortejos. Com reconhecimento como ponto de cultura, o espaço do grupo também se transformou em centro de formação, com oficinas, aulas de dança, música, exibição de filmes e atividades que envolvem a comunidade, trazendo o aprendizado para a nova geração. Exposto todo o acervo para escolas que queiram vir visitar, pessoas que da comunidade queiram visitar, poder ver de perto. E aqui vai ter alguém para também narrar a história desse folguedo para as pessoas que venham para cá. Então, é uma ampliação. Nós, com esse espaço, conseguimos agora recentemente um espaço anexo, que é o Casarão das Rendeiras, que fica o local mais acessível, macro. Então nós temos esse espaço do São José e o Casarão da Rendeira como 2 pontos focal para atividades nossas, funcionando nas Rendeiras diariamente, com atividades socioculturais, oficinas, cursos, formações, atendimentos psicológicos, tudo nós temos lá. Então, procurou o Casarão das Rendeiras, de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia, de 14 a 17 horas, tem lá alguém para atender diariamente. E aqui no São José, caso queira vir para cá, só é dar uma ligadinha e agendar nas nossas páginas sociais, que é Boi Tira-Teima _ oficial, ou 9936-1081, estamos prontos para o agendamento, palestra que precisarem. É dessa forma que a tradição se renova, com a força das novas gerações que aprendem e ajudam a manter viva a história do boi.
O boi tira-teima é um retrato da alma de Caruaru. E agora, como patrimônio vivo de Pernambuco, segue iluminando a cultura popular com a força da memória, da identidade e da resistência. Parabéns para o boi tira-teima. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a advogada criminalista Perpétua Dantas. A gente vai falar sobre um seminário que vai debater os 19 anos da Lei Maria da Penha. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. Então a gente deseja para você uma ótima semana, uma ótima tarde de segunda-feira e promete se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui na telinha da Asa Branca. Grande abraço para todo mundo e até lá, pessoal!